Olá, família empreendedora, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Aqui, Rômulo Vargas, dando início, então, ao episódio número 6 da primeira temporada do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Um projeto que tem o apoio dos nossos queridos parceiros, Rede Moi, do amigo Michael Oliveira, a maior rede de imobiliárias do sul do país e logo, muito em breve, do Brasil. BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas de Santa Maria e região. Afinitar Cestas, brindes e presentes que encantam e marcam a vida dos seus clientes. Ainda Nexen Medicina do Trabalho, da amiga Daniela Dornelles. Afinal de contas, saúde e segurança no ambiente de trabalho são fundamentais para que a sua empresa cresça de forma totalmente salutar. Ainda, RV Assessoria Empresarial, o melhor suporte que a sua empresa pode ter. E hoje, pessoal, nós temos um convidado especial aqui, que é o Ricardo Oliveira. Ricardo, seja bem-vindo. Eu optei por convidá-lo porque eu acompanhei a trajetória do Ricardo. Ele, hoje em dia, é sócio-diretor da La Máfia Barbearia, uma bandeira de grande renome no Rio Grande do Sul inteiro, né, Ricardo? Rio Grande do Sul, e já atingimos a marca de maior rede de barbearia do Brasil atualmente. Brasil. Faz Quem 2 não meses. conhece a La Máfia? E eu comecei a ser cliente da unidade aqui do bairro Bonfim, da Visconde de Pelotas, logo que ela abriu. E já conheci o Ricardo e vim acompanhando a trajetória dele. E ele saiu de um colaborador, de um membro da equipe, hoje para um sócio, integrante do quadro social, e eu quis trazer ele aqui justamente para contar a trajetória de como é você transpor a barreira, Ricardo, de ser um membro da equipe para ser um gestor, para ser um empresário. Então seja muito bem-vindo, é um prazer ter um amigo aqui. É um prazer todo meu, né, estar aqui contigo, compartilhar um pouco da história, do conhecimento e aprender também muito contigo e contar um pouco da La Máfia, da nossa cultura, da empresa, e junto com isso espero que sirva de exemplo para quem esteja escutando e assistindo. Com certeza. O Ricardo, eu acompanho a trajetória dele, porque o que acontece? A La Máfia realmente ela é uma empresa, é uma bandeira muito forte, né? E a gente percebe quando a gente entra nas lojas que existe sim uma cultura empresarial muito forte, né? Um slogan que os colaboradores se sentem parte integrante daquilo, e eu acompanhei, Ricardo, tu começou lá no início também dessa forma, e logo tu já passou a barber chef, depois tu começou a dar treinamento. Eu recordo também que tu ia para outras unidades em outras cidades. Conta um pouquinho pro pessoal como é que foi, como é que tu começou lá, onde é que tu trabalhava. Eu sei que tu trabalhava meio por casa também no início, né? Também. Não, brevemente falando sobre o meu início ali, antes de chegar na La Máfia Barbearia, foi que eu passei por algumas barbearias menores, né? Com que idade começou? Eu comecei com... Hoje eu tô com 28 para 29 agora. Foi com 19 anos que eu comecei a enxergar a barbearia da maneira um pouco mais profissional, né? 19, 20 anos ali. Só que foi bem aos poucos, um salão de beleza que queria colocar um espaço masculino dentro do salão e assim... Só te interrompendo, eu lembro que na pandemia a gente estava cortando escondido o cabelo, né, porque não dava, e eu fui no salão da tua mãe. Foi por ali que a coisa começou? Não foi outro lugar. Mas aquilo ali serviu como inspiração? Porque minha mãe, ela atualmente ela é cabeleireira. Mas como nós tínhamos um negócio da família que era a lancheria, e o sustento da família durante 24 anos foi a nossa lancheria, o bar, a minha mãe foi recentemente cabeleireira, agora em 2019. Porém, ela sempre tinha os equipamentos, um espacinho menor na nossa casa lá. Então tinha uma máquina, eu usava meus amigos de cobaia, basicamente, né? Então, mas já corria na veia. Através daquelas brincadeirinhas ali, foi dando uma interessada maior, despertando o interesse, e através de convites para começar um projeto, uma barbearia, e foi que me instigou a enxergar isso de uma maneira um pouco mais profissional mesmo. Então, da La Máfia hoje eu estou há quase 7 anos, que vai fechar 7 anos agora em julho, né, desde a inauguração,
E mais uns 2 anos antes da La Máfia foi quando eu decidi entrar de cabeça nisso, né? Só que daí foi um monte de situações, perrengues. Como é que tu chegou na La Máfia? Como é que é o processo para ingressar na empresa? O processo para ingressar na empresa naquela época era um pouco diferente, né? O Hugo, que hoje... Grande Hugo Madeira, não. Aliás, né? Um forte abraço pro Hugo, que é o idealizador desse projeto aqui, né? Já temos mais uma unidade ali no Vita, né? Center, no Vita Center, né? E, se não me engano, já estamos pensando em mais coisa aí, né, Ricardo? Temos uma unidade em Camobi, né, no qual hoje ela é do Rafael, né, do Rafael Leal. Foi do Hugo no início. Sim. Porém, o Hugo decidiu focar no Vita Center, na unidade do Vita Center, e na do Bonfim, né? Então, e agora, esse ano, começando eu e o Hugo de sócios na unidade Bonfim. Perfeito. E aí tu começaste na La Máfia logo que ela abriu, né? Porque eu lembro que eu comecei ali O Hugo, ele precisava de profissionais. E ele não morava em Santa Maria. Ah, perfeito. Ele morava em Porto Alegre. Ele precisava se regionalizar aqui com pessoas. Então ele foi através de escolas de barbearia pedir indicação. Né? Então, através dali chegou uma mensagem para mim, né? Que tinha, o Hugo estava precisando de barbeiro, a La Máfia precisaria, né? E ali brilhou meus olhinhos. E foi. Na hora pensei assim, pá, vai ter que ser. Mandei mensagem, deu certo, conversamos, entrevista. Na época a entrevista era com o dono da franquia mesmo, assim, né? Teste técnico, tudo, uma pegada só ali. E através dali a gente passou uma semana em Porto Alegre, depois uma semana aqui em Santa Maria, todo de treinamento teórico, prático, pegando a cultura, processos, até a barbearia de Santa Maria aqui ficar pronta. E daí começar a trabalhar de fato nela, né? Padronizado, digamos assim. Isso foi em 4 de julho de 2017 que deu início. Sempre foi uma característica minha de não somente olhar o que está no meu círculo, na minha bolha. Eu enxergo muito o que está acontecendo nos meus lados, tanto da parte de recepção, o que o meu colega está fazendo, se está fazendo da maneira certa. E isso é uma questão natural minha, né? Uma posição natural minha. Perfeito. Que sempre teve. Então, através dessas características e no dia a dia tá sempre comunicando, pedindo, falando com o Hugo, conversando e dando opiniões, acredito que foi isso que o Hugo enxergou em mim, em ter uma posição de gestor, né? De responsável técnico. E em 2019 que surgiu esse cargo de responsável técnico, essa posição maior. Então, foi 2 anos e meio aí. Naturalmente, tu pelo teu jeito de ser, pela tua forma de agir, pelo comprometimento que tu tem com a empresa, o Hugo acabou entendendo que realmente tu merecia um lugar, uma posição mais de líder, digamos assim, né? Sim. E o que eu observo, Ricardo, eu frequento, quando eu viajo, tenho que cortar o cabelo, tenho que fazer a barba, né? E eu acabo fatalmente indo em outras barbearias, né? Em outras barbearias. E eu até sempre comento contigo, né? Viajei para tal lugar. Eu lembro uma vez eu fui para Porto Seguro, comentei contigo, depois esses dias Florianópolis. E aí eu frequento as barbearias e eu sou um cara muito observador e muito crítico, porque como eu trabalho com segmento empresarial, da hora que eu chego na frente do estabelecimento, que eu olho a fachada, que eu olho o estacionamento da empresa, que eu olho como a higiene, a vestimenta, o que tudo isso, né, eu sempre bato muito na tecla da cultura, né? A cultura empresarial, como o colaborador tem os equipamentos dele organizados, higienizados. Cara, eu observo desde a troca da giletezinha, aquela que vocês trocam uma vez por cliente, como é que as outras barbearias fazem. A questão do preparo para fazer a barba, né? Que vocês têm com a toalha quente, que é uma coisa diferencial que em outras eu já fui, que muitas vezes não tem. Perfeito. Sabe? E aí quando o trabalho é concretizado, que a gente se olha no espelho,
a gente vê a diferença. Com certeza. Sabe? E a La Máfia, ela realmente tem muito essa característica, essa bandeira, e eu entendo que isso é muito importante, porque assim, ó, cada vez que eu vou noutra, eu entro com medo e inseguro, porque eu não sei o que vão fazer comigo, entendeu? Claro, é uma maneira de dizer, eu tô exagerando um pouco aqui, entendeu? Mas quando eu tô ali... Mas tu sabe que já não vai ser o mesmo processo, o mesmo padrão. Principalmente aos cuidados do Ricardo ali, que é o meu, que eu só faço com ele, né? Eu tenho certeza que o resultado vai ser o esperado, né? E a diferença é notória, sabe? Porque sempre mais ou menos o mesmo corte, a mesma barba, isso aqui, então a gente consegue comparar o trabalho de um profissional para o outro. Como é que a La Máfia trabalha isso no pessoal que vai chegando? Qual é a ideia de perpetuar? Eu sempre digo que um integrante do time, ele tem que permanecer pelo menos 3 anos na empresa. É muito melhor tu ter um processo seletivo assertivo do que tu colocar uma pessoa despreparada dentro da tua empresa, do teu negócio. Porque tu vai dar o treinamento para ele, tu vai pagar remuneração e ele não vai se encaixar na tua cultura, na metodologia, tu vai ter que desligar ele e começar tudo de novo. Perfeito. E eu vejo na La Máfia muito a questão de que as pessoas vão se perpetuando, então existe essa preocupação também. E as pessoas dizem, mas não é legal ter funcionário muito antigo que ele vai adquirindo vícios. Vícios se tu não tem uma cultura. Não é o caso. Se tu não tem uma cultura bem implementada, bem definida, tu não adquire vício. Ele incorpora a bandeira da tua empresa. Perfeito. Né? Ele vai estar agindo, às vezes tu como gestor, nem vai estar lá dentro da operação e vai saber que as coisas estão acontecendo como tem que ser. Exatamente. Porque ele incorporou aquela cultura empresarial. E eu vejo a La Máfia com assim, um traço muito forte nesse sentido. Sim. Também nessa questão de escolha de perfil. Muito bem. Processo seletivo. A questão principal foi com o passar desses anos, desses 7 anos, a gente foi aprendendo muito a filtrar. Né? A gente errou muito. Tu consegue ter uma leitura já? Com certeza. A gente acabou tendo um ano, aquele pandemia, 2020, 2021, foi um ano que a gente acabou tendo algumas escolhas erradas em termos de escolha de profissionais. Porque a gente estava numa situação um pouco desesperada, um pouco tinha alguns momentos que a gente teve que tomar algumas decisões sobre profissionais, mais apostando na melhora do que realmente tendo a certeza que era um perfil ideal, digamos assim. É que de qualquer forma, a gente acaba fazendo uma entrevista, a gente faz um teste técnico com a pessoa, a gente analisa como que essa pessoa fala, como é que é o vocabulário dela, mas às vezes tem coisas que a gente vai notar somente no dia a dia. Postura, algumas questões de índole, processos, né? Com certeza. Então, a gente tenta hoje, com tudo isso que a gente aprendeu errando, é filtrar o máximo possível disso no início. Mas acredito que, como qualquer empresa, acredito não tem como acertar 100%, tem coisas que tu vai acabar descobrindo com o tempo, lógico, né? Lógico. Mas é exatamente isso. A gente analisa muito a questão da postura da pessoa, desde o momento que ela chega para uma entrevista, como que ela se porta, como que ela conversa, porque a gente foca muito no nosso público, que gosta de conversar, tem um vocabulário bacana, trabalha. Por exemplo, o Roma, advogado, chega lá, gosta de trocar uma ideia bacana, futebol, notícias, tudo que acontece. Então, esse barbeiro precisa estar preparado para conversar sobre isso, né? Sem um acúmulo de gírias, né? Então, um perfil, tem que ter um perfil bacana. Com a identidade da empresa. É muito difícil. Né, hoje em dia. Acertar sempre, né? Acertar. Porém, a gente tenta o máximo possível enxergar disso no início. Através daí, decidimos o profissional que vai trabalhar com a gente, e ele passa por um processo teórico, aprendendo a história da La Máfia, a cultura da empresa, desde a parte de comportamento, postura, confiança com o cliente, né? Sabendo explicar para o cliente exatamente aquilo que vai fazer com ele, explicar o que é o melhor para ele, e tendo uma postura de confiança, né? Positiva. Claro.
E também treinamento técnico, caso seja necessário para essa pessoa aplicar o melhor serviço possível. Você chegou a pegar o profissional cru no treinamento técnico ou ele já tem que ter uma bagagem? Já tem que ter uma certa bagagem. Claro. Já pegamos, sim, e deu muito certo, inclusive. Um rapaz lá, eu sei que começou bem do zero, eu lembro que... Até hoje ele não tá na La Máfia. Mas pegamos um rapaz assim que estava fazendo um curso inicial lá e se saiu muito bem, se destacou bastante. Hoje ele tem a barbearia dele. E então, assim, eu digo que é mais a questão de dedicação de cada um. Claro. No quanto, mas a gente foca sim em pegar já um profissional que tenha uma técnica já evoluída, para que a gente só dê uma leve lapidada. Perfeito. Porque a gente trabalha com o tempo. Sim. Então, a maior dificuldade dos profissionais hoje que entram numa rede de barbearias é o tempo, né? Porque a gente tem que passar o procedimento padrão nosso, desde uma barba bem feita, com um procedimento que é nosso, e ele se adaptar toda essa parte de serviço com a entrega no tempo certo. Porque o Romulo vai marcar, por exemplo, comigo às 4 horas da tarde, e ele tem que ser atendido às 4 horas da tarde. Não pode ser atendido às 4h30. Então, a maior dificuldade no início para os barbeiros, na parte técnica de execução de serviço, é essa, né? Fora a bagagem, como eu falei, em termos de cultura, saber o que conversar com o cliente. Postura. A postura, né? Postura, seja tanto em conversa como no corpo mesmo, né? Corporal, expressão corporal, né? O que eu enxergo isso, Ricardo? Porque, na verdade, essa pessoa... ele é a cara da tua empresa perante o teu cliente, né? Perante o teu cliente. Certeza. Então, por que eu sempre comento com os empresários, será que é melhor colocar uniforme ou não é colocar uniforme? Estabelecer um padrão de vestimenta, né? Posso, não posso? Claro que pode. Por que não? Com certeza. Porque esse padrão é o que a imagem que a tua empresa quer passar para a sociedade. Perfeito. É o que ela quer entregar para a sociedade. Perfeito. E nada mais justo do que o empresário, desde que não seja questões discriminatórias, claro, né, de caráter subjetivo, pura e simplesmente, mas ele fazer o colaborador, o membro da equipe entender que uma eventual vestimenta, uma eventual postura é importante para que a empresa dele passe uma credibilidade, uma imagem do segmento que ela atende. Com certeza. Né, do que ela quer entregar para a sociedade, porque a organização empresarial ela precisa devolver algo para a sociedade. Sim. Então, que ela devolva com excelência, exato. E com qualidade. Né? Tu querer diversificar a tua vestimenta de trabalho, na minha visão, acredito que tu abre muita brecha para variação de roupa, cores, estilos. Fica um carnaval. Vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Então, é melhor tu padronizar e fazer com que a pessoa, quando entre, esteja ciente disso, né? Ciente do padrão. E ela sabe que é um profissional da La Máfia, não é um profissional daquela roupa. O cara que não, é o profissional da La Máfia. Até quando entra na barbearia, diversificar quem está trabalhando, quem que é o barbeiro, o gestor, com o cliente, né? Senão mistura todo mundo, até pedir uma informação, alguma ajuda, eu peço para quem. Exatamente, né? Exatamente. E também a questão padronização de elegância, né? Querendo ou não, tu trabalha elegante. Isso passa uma credibilidade junto com a entrega do atendimento e serviço, obviamente, né? Mas tu entra na barbearia, tu encontra um barbeiro com um colete, uma gravata, uma calça social. Tu, de primeiro momento, tu já enxerga que é diferente. Então, se começa assim, já acredito que já está bem positivo. É um diferencial bem positivo, com certeza. E o que eu entendo? Que às vezes o empresário acha que o treinamento tem um custo elevado, que eu não vou gastar com treinamento, que isso... O treinamento nas pessoas é o maior investimento que o empresário pode fazer, porque ele tem um retorno garantido. Porque se tu investir em treinamento humano, certamente as pessoas que têm a identidade e a cultura da tua empresa vão transparecer isso para os clientes, para os concorrentes, para a sociedade como um todo, né? E, enfim, vai entregar aquilo que ela realmente deve entregar e quer entregar da forma como ela quer entregar, com a imagem que ela quer passar, com uma identidade visual, uma identidade de atendimento, uma identidade de imagem, enfim, entendeu? Perfeito. Como um todo. Então,
Eu às vezes entro numa empresa, a gente vê assim, ó, prontamente quando o colaborador recebeu um treinamento, passou por um processo seletivo assertivo e eficaz, e ele está se sentindo parte integrante da empresa, do que quando ele simplesmente entra num contrato de experiência, digamos avulso, assim, né? Solto, totalmente desconectado, fazendo coisa errada. Exatamente. Sabe? E aquilo ali o cliente nota. Com certeza. O cliente observa Com aquilo certeza. ali. E então tem que ter esse cuidado, né? É muito complicado tu chegar num barbeiro, conversar com ele hoje e falar, beleza, amanhã tu começa. Complicadíssimo. Como ele começa. Né? Então, por ser uma barbearia que tem um diferencial em termos de, vamos lá, recepção, abordagem inicial, arquitetura, design, daí processo durante o atendimento. Tu colocar uma pessoa que não tem essa cultura e não tem uma mínima noção disso, tu tá fazendo com que esse cliente não volte, né? Se é um cliente da casa, talvez ele vai entender e vai dar um comentário, não vai estar satisfeito, mas talvez volte e comente com algum barbeiro, um amigo que já conheça. Mas a probabilidade é que essa pessoa, esse barbeiro novo, atenda clientes novos e faça com que essa pessoa não retorne, né? Tenha uma experiência negativa. E o cliente... Então, tu não fazer o treinamento, tu tá, além dando de pé, tendo desperdício ali, né? tu tá botando dinheiro fora. E o cliente é implacável, né? Com certeza. A gente sabe que o cliente, ele... tem gente que fala mal, não fala bem. Eu, assim, não vejo tanto dessa forma. Eu vejo que por exemplo, no meu caso, quando eu enxergo coisas boas, eu faço questão de elogiar e faço questão de propagar essa informação positiva para as pessoas com quem eu convivo. E recomendo. Sim. Sabe? Mas da mesma forma, quando tem uma coisa negativa, a gente, às vezes, por descrição, por educação, não comenta. Mas o povo, em geral, comenta bastante, né? Bastante. E aí, para depreciar, para denegrir, é muito fácil. Então, a gente construir uma imagem assim, leva um tempo e tem que preservar, né? E preservar, a questão principal, na minha visão, é o comodismo, né? Estamos há quase 7 anos em Santa Maria, consolidado, temos uma credibilidade com nossos clientes, e tu se acomodar em cima disso, né? Acredito que seja essa a pior decisão possível. Certeza. Então, porque a proposta da Bonfim, por exemplo, tem possibilidade de crescimento enorme. Então, como que a gente vai conseguir fazer isso, né? Tendo a mesma vontade que temos, e a mesma tivemos, aliás, em 2017. Claro, 2017, 2018, 2019... O mesmo sangue no olho. Com certeza. Eu sempre tive isso. Acredito que seja uma característica muito positiva minha. Com certeza. Né? Passou quase já 7 anos formando de barbearia e eu continuo sendo o barbeiro que mais estou lá dentro, que mais estou com o meu comprometido, mais atendo, né? Mesmo já ocupando uma posição hoje diferente, né? Satisfação do cliente, no qual a gente tem a avaliação dos nossos clientes, a gente sempre confere isso todo final do mês e a satisfação do cliente é sempre muito positiva. Claro. Então, sempre tentando dar exemplo para o colaborador, para o colega do lado, né? Seja em proatividade, disponibilidade do horário, mostrando que tem a capacidade de fazer, sim, X números de atendimento dia, mês, né? Mostrar para quem está começando que é possível, sim, em pouco tempo tu já adquirir uma renda bacana. Legal. Né? Hoje em dia o barbeiro entra e é muito imediatista, né? É uma geração muito imediatista. Não é só barbeiro, né? Exatamente. Então não entendem. Eles enxergam aquela pessoa ali tendo né? Mas eu digo que é mais fácil do que era antigamente. Claro. Porque antigamente as nossas referências eram menores. Sim. Né? Então hoje tu consegue se espelhar nas pessoas mais perto de ti, na tua volta. Certeza. Tu consegue ter exemplos mais palpáveis. Então faz com que a pessoa entenda, não, eu consigo sim, consigo ter Mas tem que respeitar o processo, né? Exatamente. Tem que respeitar o processo. Tudo é um processo, né? Não é em um mês, 2 que tu vai se tornar... Certeza não. Ok, mas tu consegue em 1 ano, 6 meses sim, fazendo da maneira certa,
ter um bom resultado. Perfeito. Financeiro, credibilidade como barbeiro, posicionamento, né, se tornar referência aos poucos, né, para os teus clientes, sabe? Construir uma trajetória, né? Por exemplo, Romo, quando foi a última vez que tu sentou na cadeira e tu falou como que tu gostaria do teu corte, né? Tu sempre sentou na cadeira e começamos a falar sobre diversos assuntos. Exato. Porque tu sabe que eu vou... Já tenho tudo na minha cabeça. Claro, quando a gente decide fazer uma coisinha diferente, na tua barba, alguma coisa, a gente sempre conversa. Mas brevemente, porque tu confia em mim, certeza, sabendo que eu vou aplicar aquilo que é o do teu gosto da maneira mais certa possível, né? Cria uma relação pessoal, né? E o que eu tenho contigo, eu tenho com 90% dos meus clientes. Legal. Então, isso faz com que tenha uma satisfação trabalho, minha, né? E dos meus clientes também. Exatamente. Pessoal, o papo está muito bom, nós vamos para um pequeno intervalo e você não pode perder o segundo bloco, porque o que eu vou conversar com o Ricardo aqui? Qual foi o momento em que ele começou a ter o sentimento de partir de um membro integrante da equipe, de um colaborador, para um empreendedor, um empresário, um gestor? Vai ser muito bom, porque afinal de contas, cada um de vocês pode ter passado por isso, pode estar passando por isso, ou já pode estar enxergando logo ali na frente essa possibilidade de abrir o seu próprio negócio, de passar a empreender, porque eu sempre digo aqui, e essa é uma das bandeiras do nosso programa, que empreender é a melhor forma de realizar os seus sonhos, sejam eles materiais, familiares, viagens, enfim. Então, quando você passa a empreender, você tem realmente reais chances de realizar todos os seus sonhos. Fique esperto então, que em seguidinha a gente volta. Voltando então para o nosso segundo bloco do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Um projeto que conta com o apoio da Rede MOI, Maico Oliveira Imóveis, a maior rede de imobiliárias do sul do Brasil. Também Afinitar Cestas, brindes e presentes que marcam a vida dos seus clientes. Nexen Medicina do Trabalho, afinal de contas, o ambiente laboral seguro é sempre melhor para a produtividade e para a segurança dos seus colaboradores. Ainda, BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em toda Santa Maria e região. E RV Assessoria Empresarial, o melhor suporte que a sua empresa pode ter. Eu quero aproveitar o espaço aqui, pessoal, para confirmar com vocês que vai acontecer sim a mentoria Blinde-se, a imersão, presidida por mim, ministrada por mim, no dia 8 de maio no Recanto Maestro, a mentoria Blinde-se, que é a imersão de 10 passos para blindar a sua empresa contra ações trabalhistas. Teremos convidados especiais, participantes de toda Santa Maria e região. Muito em breve nós vamos estar distribuindo cupons aqui para a Rádio CDN de Arte Santa Maria, cupons de desconto e mais informações você pode acompanhar ali no meu Instagram, Romulo Vargas _RH, se você não segue ainda, conteúdos inéditos todos os dias. Também se inscreve no nosso canal do podcast, ComplianceCast, lá no YouTube, porque você se inscrevendo e ativando o sininho, você é notificado de todos os novos episódios. E hoje nós estamos aqui com a presença do Ricardo Oliveira. Você que está chegando agora, o Ricardo, ele é sócio-diretor da La Máfia, uma das maiores redes, se não maior, rede de barbearias do Brasil, né, Ricardo? Perfeito. Pode me confirmar aqui. E ele veio aqui contar a sua trajetória, porque ele tem, como todo empreendedor, aquela história bonita de quem começou lá de baixo, passou por um processo seletivo, passou a ser parte do time. A partir de um determinado momento, a empresa entendeu que ele já deveria exercer um cargo de liderança, de chefia, dar treinamentos, e agora ele ocupa então um cargo no quadro societário, como empresário, como empreendedor. E agora, Ricardo, a gente está aqui com a cereja do bolo, né? Eu acompanhei toda a tua história, a tua trajetória, por isso que eu te convidei para vir aqui.
E eu vim observando todo esse caminho, né? Perfeito. E também já estava observando que ele já estava no limite entre optar por abrir o seu próprio negócio, né? Afinal de contas, chega uma hora que a gente quando a gente já tem todo o know-how, uma rede de clientes, um entendimento de como o mercado funciona, de como o segmento se opera, a gente já começa a ter uma ambição. Isso é nada mais natural do que isso, né? Quando chegou esse momento, como isso foi conversado, o nosso querido Hugo Madeira partiu por iniciativa de quem dar esse próximo passo. Vamos contar, porque eu sei que eu sei que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores têm aqui, então Sim. Sempre é bom ouvir uma história real aqui para a gente ver como é que as coisas acontecem. É exatamente como tu falaste, né? Eu sempre tive interesse em ter o meu próprio negócio. Só que eu sempre soube que eu tinha que passar por um processo antes de aprendizado. Quando eu comecei com a responsabilidade de liderança, eu errei muito em termos de postura, como lidar com um colaborador, né? E no passar dos anos, eu fui aprendendo como que eu deveria ter uma abordagem um pouco mais interessante, que o nosso colaborador absorvesse melhor todas essas informações no qual a gente queria que ele aprendesse, né? Então, junto com isso, eu estava tendo o entendimento que eu estava chegando num ponto, né, na minha vida, que estava tudo dando certo. Eu estava enxergando também a importância minha dentro da empresa, dentro da La Máfia. Exato. E também como barbeiro, eu estava enxergando que eu estava entendendo que eu estava chegando num limite financeiro. Assim. Talvez poderia dar uma variada, mas não seria tão significativa ao ponto de ficar somente interessado nisso. Só que também uma questão característica, perfil e vontade minha de sempre querer empreender, né? E a longo prazo não depender somente do meu serviço braçal, né? Então, hoje o barbeiro tira férias, não tem o seu ganho. Então, existe um planejamento em cima disso, e caso aconteça alguma coisa, tomara que não aconteça, né, o barbeiro, ele acaba não ganhando, né? Obviamente existe com a contribuição certinha, mas isso acaba, dentro do nosso ganho, acaba não sendo tão significativo. Claro. E o Hugo sempre esteve ciente disso. O mais interessante disso, né? O Hugo é um amigão meu, que fique bem claro aqui, a gente tem uma relação de amizade muito grande. Amigão nosso, né? Tiramos férias juntos já e temos uma relação muito grande. E sabemos separar muito isso quando se trata de trabalho, da parte profissional, né? Então, um abração para ele, considero ele um amigão muito meu. E, junto com isso, ele foi entendendo, sabe? Foi fazendo essa leitura. Embora eu nunca tenha externado, falado para ele, assim, de um ano para cá, que eu estava exatamente nessa linha que tu falaste, em relação agora, eu abro a minha barbearia, abro um negócio para mim, ou eu acabo entrando de sócio com o Hugo na La Máfia, né? E eu fiquei há um bom tempo somente pensando, refletindo sobre isso, como que eu iria abordar o Hugo em relação a isso e convencer ele que daria certo, né? E no fim partiu dele. Que legal. Essa proposta, sabe? E daí, na hora que ele falou pra mim, eu já comentei, cara, isso era uma vontade minha também. Legal. Sabe? Pra tu ver o quanto que eu e ele temos sintonia em pensamentos e sincronia, né? Trabalhando juntos. Que ele foi esperto também, né? Ele entendeu que estava chegando numa certa situação ali também, que no qual foi muito benéfico para mim. Tá sendo, né? E vai ser mais ainda. Foi recém agora que estamos começando esse projeto. Então, foi basicamente isso. Os dois concomitantemente tiveram essa percepção. E eu vou dizer assim, ó, eu achei muito legal, e quando eu vi a foto, eu até comentei ali, curti, né? Porque eu digo assim, cara, como é importante e legal, assim, ó, tanto da tua parte quanto da dele,
entenderem os momentos da vida de cada um, do negócio propriamente dito, e também do momento profissional de cada um de vocês. Eu digo assim, acertadíssima decisão, tanto dele, eu só não sabia de quem tinha partido da iniciativa, mas imaginei que tivesse sido dele, sabe? Imaginei, porque ele era o dono do negócio, né? Claro. E às vezes, para ti seria muito mais desconfortável propor, porque tu pode se sentir, cara, o cara vai estar querendo que eu quero tomar conta, me adonar ou invadir, uma coisa que ele construiu há um tempo, investiu para fazer, entendeu? Tanto que para ti é muito mais desconfortável, né? Com certeza, tanto que eu tava há um bom tempo pensando em como propor isso para ele. Como abordar esse assunto. Porque na minha cabeça era algo bastante distante. Claro. Né? Por isso que exatamente partiu do Hugo, porém eu vinha bastante tempo pensando nisso com receio de como que seria a reação dele. Né? Acredito que parte muito daí, assim. E o time, que eu esperei. E o time, como vê isso? Como tu te sente agora lá dentro? Mudou alguma coisa? Como a minha postura como gestor, eu vejo mesmo, sempre assim, foi bastante participativa. Tu já tinha uma proatividade, na parte operacional, não mudou muito ainda. Né? Eu tenho algumas visões, alguns objetivos, porém não adianta tu anunciar para os teus colaboradores a sociedade e no dia seguinte tu já virar outra pessoa, né? Não, e nem é de mim isso. Claro, lógico. Mas seria, então, como que parte muito daquilo que eu falei anteriormente, como que tu vai abordar, né, aquilo com cada um. Como isso chegou até a equipe, como é que foi? Quando a gente fez uma reunião, todo início do mês, final de mês, a gente faz uma reunião, ajustar coisas da equipe, alinhamento. Dinâmica interna, tudo. E junto com isso a gente fez um anúncio, né? E pra mim foi o mais importante, assim, a saber a reação deles. Porque é com quem vai estar comigo ali todos os dias. Então eu preciso saber se eles estão felizes por mim, entendem, têm a empatia, saber da minha correria, da minha dedicação e valorizar algo tão grande para mim. O que eu enxergo, assim, cara, que eles também já te enxergavam como uma pessoa já numa posição diferente, né? Sim. Eu sei porque eu corto o cabelo a cada 10, 12 dias, 10 dias nem isso. Então eu convivo lá dentro e conheço as pessoas que fazem parte lá da equipe. E tu vê como as coisas são, porque quando a gente começa a mudar interiormente, ter um sentimento diferente como esse que tu teve, tu acaba te posicionando naturalmente. Não digo num outro patamar. Até digamos que pode ser num outro patamar, mas assim, em algo que tu já não tá mais fazendo parte. Digamos assim, tu já não é mais tal qual o resto do time, né? Sim. Porque tu já tem uma posição de liderança, de proatividade, né? De dar o exemplo, de preocupação um pouco mais, talvez, com certeza, com o negócio. Eu observo que tu tá sempre dando uma olhada, chegou um cliente novo, se o cara vai ser atendido rápido, se o outro lá, às vezes, tá meio distraído, o rapaz da recepção, o tempo todo tocou o telefone e ninguém atendeu. Então, naturalmente, a gente vai ficando diferente. Com certeza. Né? A gente vai ficando diferente. Certeza. E aí também isso é um indício de que tu já tá saindo digamos assim, do patamar do colaborador para um empreendedor, exatamente, para um empresário, né? Essa postura, quando a gente fez um anúncio, foi bastante positiva. A reação deles, né? Me deram um abraço, tudo, me parabenizaram. Então, deu para perceber no qual, não sei se eles já imaginavam esse tipo de situação, de acontecimento, mas que foi muito bacana a reação deles, foi muito importante ver que eles estavam felizes com isso. Para mim foi muito, muito importante mesmo. E agora no dia a dia ter certas observações e no qual aos poucos ir lidando com conversas, caso necessário, né? A nossa equipe na Bonfim, ela é muito consolidada, né? Sim, que está há menos tempo está há quase 2 anos. Então a gente já tem uma equipe que é muito amiga. Então essa questão de tá bem engajado, sócio, sim. Tá todo mundo. E quais são os planos aí pro futuro, né? Aí da La Máquina? Os planos futuros é consolidar não, aumentar a nossa capacidade
de atendimento Perfeito. da nossa unidade Bonfim, no qual eu sou sócio, Aham. mas também com a unidade do Vita Center, Aham. né, que hoje, Ampliar. atualmente, temos duas cadeiras, Aham. 2 barbeiros, e a capacidade do Vita Center é 4. Então, fazer com que esse ano Vamos dobrar isso aí. dobre pelo menos mais uma cadeira Aham. até o final do ano. E na unidade do Bonfim, atualmente temos 6 barbeiros, só que a capacidade é 9. Então, é trabalhar, fazer com que Sem perder venha qualidade. o sétimo Aham, com qualidade e perfeito. com que esse sétimo barbeiro Com atenda identidade, bastante. Não somente perfeito. colocar barbeiro Aham. para ter número de barbeiro, e sim ter bastante número de atendimento. Quando a gente enxergar necessário um 8º, Perfeito. Paulatinamente, com os fazer pés com no que chão, o barbeiro realmente ganhe, Aham. né, junto, fazendo por merecer, obviamente, né, em termos disso. Claro. Novas unidades não são, Sim, no não momento, são não. vistas no momento. Aham. Até porque com as que temos hoje, estamos suprindo Sim, o atendimento. claro. A partir daí, planejamentos acima de 3 anos, Claro. só quando chegar em isso aí, 3 é anos isso aí. para ter uma 3 anos é a noção, média, com certeza. noção melhor, né, em Perfeito, cima perfeito. disso. Mas entrando agora como sócio, o projeto inicial é fazer com que a unidade do Bonfim seja, Ótimo. já é, em Santa Maria, uma das unidades que mais atendem Perfeito. barbearias, e fazer com que isso cresça de maneira grande. Com certeza. E como a gente faz aqui sempre, Ricardo, no nosso fechamento, que é o nosso slogan, a gente e o público sempre quer saber, né, qual seria a receita do bolo, digamos assim, dos nossos convidados. Na tua opinião, então, pela tua vivência, qual seria, então, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Vamos lá, resumido em poucas palavras. Perfeito. Qual é a tua receita pela tua vivência, pelo que tu já vivenciou até hoje, pelo que tu imagina para o teu futuro como empresário agora, como empreendedor? No nosso caso lá é família, né? Tratar como se fosse um irmão teu, com respeito, lealdade e fidelidade. São os 3 pilares da La Máfia, no qual a gente coloca isso no dia a dia. Acaba às vezes nem pensando nisso, porque no dia a dia tu esquece, é na rotina. Mas se tu parar para refletir, é lealdade, respeito e fidelidade. Muito bom. Né? Então, respeito com o teu colega, respeito com o teu cliente, com as normas da empresa, com a cultura da empresa. Né? Quando isso está extremamente alinhado, ambiente amigável, sem ciúmes, sem querer passar por Vaidade. cima do teu colega, sem vaidade, e pelo contrário, bom. solidarizando pro cliente, pro barbeiro, Sim. sendo amigo, tendo empatia. Eu acredito que a barbearia fica num clima, a empresa fica num clima extremamente agradável, Bom. sem brigas. Favorável. Os teus à problemas tu produtividade. resolve de uma maneira muito mais leve, sem estar aquele clima pesado, né? Então, a cultura da empresa sendo passada da maneira mais difundida possível, Muito bom. se torna tudo mais leve para resolver. Tá ok. Temos que acabar então, pessoal, o assunto tá bom. Queria agradecer aqui a presença do Ricardo Oliveira, então sócio da La Máfia, uma das maiores redes de barbearia do Brasil inteiro. Agradecer os nossos apoiadores. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube lá, então, ComplianceCast, ativa o sininho para ficar notificado. BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em toda Santa Maria e região. Nexen Medicina do Trabalho, um ambiente laboral seguro, confortável para uma melhor produtividade do seu time e de colaboradores. Também RV Assessoria Empresarial, o melhor suporte que a sua empresa pode ter. E Redmoi, a maior rede de imobiliárias do sul do Brasil, daqui a pouco também do Brasil inteiro, né, que está tendo um crescimento exponencial do grande amigo Maicon, um forte abraço. E a Finita Sexta, do amigo Jefferson Roberto, no qual a gente trouxe aqui uma lembrancinha para o nosso convidado. Pode abrir aqui o pessoal ver, Ricardo, a lembrancinha aí, vamos ver o que vem, até nem eu consegui ver direito. O Jefferson Roberto, nosso grande amigão, nosso apoiador, nosso mentor de planejamento estratégico. A sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Personalizado ali, Ricardo Oliveira. Perfeito. Muito bom. E eu acho que tem mais alguma coisinha aí, né, Ricardo? Não, vamos ver. Um alfajor. Olha aí, ó. Escreve. Esse aí vai pra... E temos mais coisa, eu acho. Temos uma...
porta-celular. Um porta-celular, bem Muito interessante, bem. diferente esse. Conectar, empreender, encantar, da Finitas Sexta. Exatamente, E né? Olha aí, também mais coisa. uma- Opa! Aqui, Finitas Sextas, um catálogo Cestas falando sobre a corporativas. empresa. É um trabalho diferenciado, pessoal. Acompanho realmente o Jefferson obrigado. e toda a equipe dele. Coisas que a gente ganha, que a gente é agraciado, é presenteado e já deixa com certeza guardado num lugarzinho, né? Faz um bom uso, num bom café, né? Um bom chazinho na caneca e também dos demais Com certeza. brindes aí da Finitas Sexta. Tá ok, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Aguardando então os próximos episódios, os próximos convidados. Não deixe de se inscrever no canal e fique sempre ligado no nosso projeto de Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Até a próxima!